Esta é a entrevista na íntegra com o climatologista e coordenador geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, José Marengo, convidado pela AFPEA para compor o episódio número 3 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, eu sou o Lucas Scherer e este é o podcast AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a 8ª entrevista da nossa série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Hoje tenho aqui comigo a companhia do Gustavo Luedman, ele que é técnico de planejamento e pesquisa na coordenação de sustentabilidade ambiental do IPEA, e o nosso entrevistado de hoje é o professor José Marengo, climatologista, coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, a quem eu já agradeço imensamente pela atenção de nos atender aqui para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite para participar neste debate. E Gustavo, obrigado pela parceria aqui nessa entrevista de hoje. Eu que agradeço, um prazer poder estar aqui debatendo assuntos tão interessantes com o professor Marengo e com você, Lucas. Prazer é todo meu, e já emendo aqui pedindo para que o professor nos fale um pouco, é uma pergunta que a gente tem feito na série aqui para todos os nossos convidados, para que nos fale um pouco sobre como via a situação do mundo, e a gente está falando hoje de meio ambiente, né, de clima, enfim, como via a situação do mundo que recebeu a notícia de que havia um novo vírus se espalhando, né? Antes da chegada da pandemia, qual era o mundo, como estava o planeta Terra e o ser humano inserido nesse planeta quando a gente pensa no meio ambiente, hein, professor? Ok, na verdade, antes da pandemia, não, a vida era normal, como dizem, e quando falo normal, são os debates de sempre, não? A posição em termos do impacto do desmatamento da Amazônia, as mudanças climáticas, as discussões eram bastante relevantes e continuam sendo agora, não? Mas talvez o tema ambiental, antes da pandemia e depois da pandemia, foi abordado de uma forma diferente, não? Depois da pandemia e durante a pandemia, incluindo agora, o tema ambiental passou talvez a um segundo plano, não? Porque as pessoas discutiam mais dos números de mortos, da vacina e tudo isso, não? E antes todo que era já, em certa forma, preparativos para as conferências das partes, as negociações, Acordo de Paris, meio que passaram a segundo plano, não? E a época ainda da época do presidente Donald Trump, não? Com sua posição negacionista. Então, o que posso dizer que antes da pandemia, digamos, a gente era business as usual, mas eu acho que agora, neste momento e após a pandemia, particularmente em 2021, que aconteceram todos esses extremos na Europa e que continuam acontecendo neste momento, queimadas, ondas de calor, frio, esse tema apareceu com muita força, não? E justamente o relatório do IPCC e também a proximidade da Conferência das Partes, COP26 em Glasgow, em novembro, deram muito mais impacto agora, durante a pandemia, não? Então, eu diria que antes a situação era business as usual, se discutia sempre no mesmo. Durante a pandemia, o tema passou a segundo plano, mas agora, com os extremos em 2021 e a COP e o IPCC soltando seus resultados, o tema voltou e com mais força que talvez antes da pandemia. Sim, Maria, eu queria te perguntar, no primeiro episódio dos podcasts, o professor Carlos Nobre, ele afirmou que a pandemia nos mostrou caminhos para reduzir emissões e evitar os piores cenários das mudanças do clima, que caberia a nós essa decisão. Você concorda com essa afirmação? E qual cenário pior a gente consegue desviar para qual cenário melhor, se a gente realmente aprender algo sobre essa nossa capacidade de mudar com essa lição da pandemia?
Olha, em princípio se pensou que as pessoas trabalhando em casa, ficando em casa, e de fato você via nas ruas desertas, basicamente, sem pessoas em todo o mundo, incluindo no Brasil. Isso se pensou, bom, com indústrias fechadas, veículos na garagem e menos emissões de gases de efeito estufa, isso poderiam aliviar um pouco a situação de aquecimento global, mas infelizmente essa queda da emissão de gases de efeito estufa foi muito pequena, não? E a tendência sigue, continua de aumento e o aquecimento global também continua, não? Porque ainda em casa as pessoas utilizam aparelhos, o lixo continua sendo produzido, o metano continua sendo liberado, não? É claro que a nossa preocupação agora, já que o Acordo de Paris está, como dizem, meio capenga por aí, não? De chegar a uma situação onde o aquecimento global ultrapasse os 2 graus, não? E aquele pior cenário do IPCC, aquele SSP 58,5, o aquecimento global até o final do século pode chegar a quase 5 graus, não? E 5 graus na média global, não? Na Amazônia, e podia ultrapassar os 6, 7 graus. E temos medo que aqueles eventos que são mencionados, os famosos tipping points, de baixa probabilidade de ocorrência ou alto impacto, possam acontecer, não? Então, e com um aquecimento que ultrapasse os 4 graus, a adaptação vai ser muito difícil, os impactos na população em geral vão ser bastante graves e fortes, não? Então, essa é um pouco a preocupação, do que se o Acordo de Paris não é ressuscitado, realmente vamos a ter problemas. Eu acho muito difícil manter o aquecimento a 2 graus centígrados até o final do século, muito difícil, mas se é 3 graus, não é o melhor que existe, não é o melhor dos mundos, mas pelo menos os impactos seriam menores. Então, a ideia é um pouco essa, não? De nos afastar daqueles cenários, não digo catastróficos, sino extremos, que os modelos do IPCC apontam. E nós temos como nos preparar para esses cenários futuros, né, realisticamente, e pensando nas mudanças globais que já são inevitáveis, quais serão as principais mudanças na vida cotidiana da maioria da população brasileira, que é urbana, vive em construções precárias e com déficit de saneamento? Bom, e justamente essa fatia de pessoas pobres são aquelas que contribuem menos para as emissões de gases de efeito estufa, não? Mas, infelizmente, por exemplo, nas áreas periféricas em São Paulo, você tem concentração de frota veicular, a cidade de São Paulo contribui muito, não? Os mais pobres contribuem menos, mas igualmente se verão afectados, não? Então, a posição um pouco nesse sentido é de que medidas como redução do desmatamento, todas essas negociações que deverão ser feitas agora em Glasgow, na COP26, levem a talvez ressuscitar o Acordo de Paris, mas de uma forma um pouco menos radical, não? Porque sempre vem aquela história da responsabilidade compartilhada, não? Ou seja, os países pobres que emitem menos, mas que somos mais vulneráveis, poderiam reclamar dos países ricos dizendo: vocês poluíram desde o século XIX muito mais que nós, vocês têm que pagar pela vulnerabilidade e têm que pagar pelas medidas de adaptação, e os países ricos não desejam pagar a conta sozinhos, não? Então, vem todo esse tipo de discussões, mas eu acho que as coisas que já foram planteadas, não? Redução nas emissões de gases de efeito estufa, uso de energias naturais, redução do desmatamento. E quando falo desmatamento, falo de desmatamento em geral, não? Porque se o Brasil estabeleceu uma meta de 43% de redução no desmatamento ilegal, você pode fazer desmatamento ilegal sumir com uma canetada, não? Uma assinatura do presidente, de quem queira que seja, acabou com o desmatamento ilegal. Mas, na verdade, nós temos que zerar o desmatamento, não? Zerar as emissões. Esse seria o melhor dos mundos, mas, pelo menos, se se reduz ao mínimo o desmatamento e se reduzem as emissões, os impactos serão menores, não? E, obviamente, as pessoas que moram em áreas de risco continuarão sendo afetadas. E aí vai ter que ser feito algum tipo de medidas de adaptação ou relocação de pessoas que moram em áreas próximas a morros, por exemplo, onde uma chuva intensa de verão, que está acontecendo mais frequentemente,
produz enxurradas ou deslizamento de terra que matam pessoas. E todos os anos acontece isso. Professor José Marengo, a concentração de CO2 aumenta em taxa praticamente constante desde a década de 60, seja pelo chamado greenwashing, seja pelo aumento da eficiência das tecnologias que permitem a produção com menos emissões, que acarretam em mais produção, sem redução das emissões globais, seja pela migração das atividades mais emissoras das jurisdições que controlam as emissões para aquelas jurisdições mais lenientes com as emissões. Todas as ações feitas até hoje não reduziram as emissões globais, né, nem mudaram essa tendência. O Ailton Krenak afirma que nós nos alienamos do planeta, que passamos a pensar na nossa existência humana como algo desconectado do planeta. E, similarmente, também o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, chama de cosmofobia o medo da mata e dos seres que lá vivem, que tem os eurocristãos, por nós termos comido do fruto proibido e agora a gente teme ser castigado por isso. Você acredita que precisamos mudar de paradigma, que precisamos reaprender a viver nesse planeta para conseguirmos alterar a trajetória das mudanças globais e do exaurimento dos recursos naturais? Bom, na verdade, isso implica uma mudança no estilo de vida em geral. Não digo voltar ao tempo da Idade Média, não, onde não tinha energia, não tinha água, esgoto, mas se poluía menos e o planeta era mais frio, entre aspas, não? Porque teve também outros períodos quentes nessa idade. Mas, de fato, as concentrações de gases de efeito estufa têm aumentado. E essas concentrações, esse aumento, em parte, também é um processo natural. Não? As erupções de vulcões, por exemplo, isso libera gases de efeito estufa, que aquece o planeta, mas também libera aerossóis que tendem a ter um efeito oposto de esfriamento. Não? E também queimadas, a emissão de queimadas, não só aqui na Amazônia, Pantanal, mas em todo o mundo. Isso em certa forma, é difícil de controlar, não? Porque muitas dessas queimadas são origem de raios ou origem antrópico, não? Já seja proposital ou acidental, não? Mas o que sim é importante é aquelas ideias, não? De que greenwashing, por exemplo, que você menciona, eu escutei muitos desse tipo de que reduzem as emissões, mas será realmente que reduzem? Não? É a mesma coisa que você vai ao supermercado e paga mais caro por 1 quilo de batatas orgânicas. Será que é orgânica? Será que é uma batata transgênica e colocar um pouco de poeira aí para que pareça orgânica? E também aquilo de transferência de responsabilidade, não? De um país para outro que é mais leniente. Então, tudo isso, a minha percepção assim, não? Física, é que o CO2 está na atmosfera. Já existe, faz muito tempo. Se nós pudéssemos sequestrar, que essa é a ideia agora, sequestrar isso, tirar isso, isso pode ajudar, mas também a ideia é reduzir as emissões, porque reduzindo as emissões, nós temos ainda um saldo. É como se você faz regime e o médico diz, se você faz regime, ingere menos calorias, mas a gordura que seu corpo tem ainda está aí. Tem que fazer atividade física para reduzir isso, não? Então, isso, de certa forma, nos leva a pensar que, além da ideia de reduzir as emissões, é também sequestrar o carbono. E existem tecnologias para isso, não? Porque aquilo de créditos de carbono, um país vende para outro a sua responsabilidade. Você negocia a morte, não? Basicamente, você vende a morte tua para outro país. A morte continua estando presente, não importa onde que está. E a ideia é, não digo acabar com a morte, não? Mas se colocamos os gases de efeito estufa, a ideia de fazer eles desaparecer. Muito difícil, claro. Mas aquilo de vender minha responsabilidade para outro país ou transferir minhas indústrias para outro país não resolve o problema. É trocar 6 por meia dúzia, não? E aquela percepção de que nós vamos a ser castigados porque estamos acabando com o planeta, em certa forma, o planeta, a natureza, nos devolve as ações. Este ano teve muitos extremos, de chuva, de seca, de calor, frio, incêndios, em todo o mundo, não? E isso é uma forma do planeta Terra reagir, não? Algo está acontecendo e nós estamos ajudando a isso, não? Mas admitir isso como que um castigo de Deus, eu acho que isso já é demais, não? Porque se admitimos culpa, então é melhor não sentar e esperar que a morte chegue e não fazer nada. E a ideia um pouco é de
aprender a vivir neste planeta. Se tem trilionários viajando para o espaço, SpaceX e tudo isso, que fiquem lá, mas que deixem os trilhões de dólares aqui para poder implementar medidas de adaptação, reflorestamento global a grande escala, não? Então há muita coisa aí, não? E temos que separar, como quem dizem, todas essas coisas. Mas greenwashing é uma opção que, na verdade, não está dando muito certo. As pessoas dizem, eu paro de comer carne, mas andam com bolsas e sapatos de couro, então não ajuda nada. Aquelas medidas domésticas, não? De que eu reciclo plástico, reciclo isso, tudo bem, é uma casa, é um bairro, mas isso tem que ser feito a nível mundial, não? Ou seja, nós temos que aprender a viver de novo, ou seja, passar por um processo de transformação, não? Que transformação é difícil, nem todos aceitam transformação, então aí que vem o debate, o que vamos fazer, não? E os mais pobres vão ser os mais impactados, ainda que eles tenham a menor responsabilidade. Professor, deixa eu fazer uma pergunta nesse assunto, porque, assim, como o senhor mesmo pontuou, este ano acho que a gente ficou mais atento para esses extremos acontecendo, principalmente quando os extremos acontecem em países economicamente mais avantajados, digamos, né? As chuvas na China, na Alemanha, por exemplo. Agora, existe, por outro lado, um negacionismo que também cresce, né, e vinha crescendo nos últimos anos, antes da pandemia, né, ganhando força, inclusive, com representantes em diversos governos, né, o Brasil não está fora dessa. O senhor acha que essas manifestações inegáveis de uma mudança no funcionamento do planeta vão ser suficientes para acabar com ou para minar a força desse movimento que ainda persiste nessa intenção de negar as mudanças climáticas? Olha, existe negacionismo e existe ceticismo, não? Os geólogos são muito céticos. Por quê? Porque eles dizem que o aquecimento global é um processo natural que já aconteceu centenas de milhares de anos na ausência de ser humano. E está certo, não? O que acontece é que para nós, nosso tempo de vida, da ordem de 200, 300 anos da era moderna, a ação humana tem sido fundamental, não? Isso sim. Por isso que quando se fala de que o ser humano causa a mudança climática, tem que ter muito cuidado, porque, na verdade, a mudança climática é um processo natural. O que o ser humano ajuda a piorar e acelerar esse processo de mudança climática, não? Então, em certa forma, o papel humano tem sido bastante importante. Agora, realmente, o negacionismo é outra história. O negacionismo parece que alguém é pago só para atacar e criar confusão, não? Ou seja, eu acho que alguns negacionistas realmente nem acreditam no que eles estão propagando, não? O que eles estão espalhando. Eu já tenho visto isso no Congresso, em algumas audiências, quando uno vai falar sobre mudança climática, IPCC, algum congressista diz, tudo bem, então nós vamos escutar agora o outro lado. Não existe o outro lado, não? Aqui. É uma doença. E se vamos a repetir o caso da Covid, não? Que se demorou em tomar ação, cientos de milhares de pessoas vão morrer, não? Então, as evidências científicas já estão presentes, são inquestionáveis. Se alguém nega isso, bom, é porque não quer saber a realidade. Mas quando esse negacionismo chega a interferir nas políticas públicas, aí sim que é perigoso, não? E, infelizmente, cientista que fala demais contra o governo pode receber uma advertência agora, não? Mas, de qualquer forma, é a sociedade que tem que se manifestar, não? Manifestar na forma de reuniões, na forma de audiências públicas, mas também no momento da votação, não? Porque este ano, se aqueles impactos, se aquelas chuvas extremas que você viu, a presidenta da União Europeia, a primeira-ministra da Alemanha, no meio da destruição das enchentes lá na Alemanha, eles falando, é mudança climática, e o impacto foi maior, mas se isso tivesse acontecido em algum país pobre, talvez nem tivesse tido impacto, não? Então, como você falou, não? Mudança climática, desastres são democráticos, afetam a todo mundo,
¿no? E pessoas morrem, tanto em país rico como em país pobre. Então, para mim, o negacionismo é algo que tem que ter que ser combativo. Ceticismo até pode ser parte do debate científico, mas negacionismo, onde se ataca a ciência e às vezes se ataca os científicos que propagam a ciência, isso já é outra coisa. Não? Isso não cai dentro da liberdade de expressão, isso cai dentro do ataque pessoal e isso deve ser eliminado, erradicado. De outra forma, o mundo pode chegar a uma situação totalmente insustentável e os negacionistas continuar falando, porque geralmente são pagos por alguém interessado em espalhar isso. Professor, eu entendo que existe o negacionismo como uma estratégia defendendo interesses, né, como foi criado na época pelos marqueteiros da indústria do cigarro, e isso se repetiu aí para a mudança de clima, e vemos isso hoje acontecendo aí a favor de tratamentos precoces contra a Covid, mas não estamos, de certa forma, todos também um pouco em negação? Quer dizer, nós estamos caminhando desde que percebemos o perigo das mudanças climáticas, né, o efeito da atividade humana sobre a mudança climática estar acontecendo pelas emissões, e nós continuamos na mesma pior trajetória desde o início das discussões internacionais a respeito, né? De certa forma, a gente não continua vivendo a nossa vida normalmente no business as usual, como você falou, acreditando demais no item que você mencionou também. Você disse, nós temos a tecnologia para isso, e nós ficamos confiando que então alguma força maior, algum governo ou alguma indústria vai nos apresentar uma solução tecnológica milagrosa que vai nos fazer mudar, em vez de pensar que nós precisamos mudar estruturalmente, né? Precisamos fazer uma grande mudança que envolve aí política, que envolve políticas restritivas, né? Que são muito pouco desejadas, né? E muito pouco aceitadas, né? Nós precisamos de um debate muito mais profundo na sociedade para conseguir uma mudança na forma como já era previsto que não aconteceria, por exemplo, no relatório de 1,5 do IPCC. Na verdade, você está certo, não? Ou seja, nós temos nosso estilo de vida, o sonho americano, não? Ter eletricidade, internet, computador, a TV LED e tudo isso. Mas situações como agora, atualmente, na crise hídrica, estamos pagando energia mais cara, e se não chover durante o verão que está começando daqui a alguns meses e em 2022, aí possivelmente vamos a chegar a situações extremas de desabastecimento de água, de regimes de cortes de energia. Então, isso muitas vezes faz as pessoas começar a pensar, não? Mas quando a crise acaba, as pessoas esquecem disso. Lembra que em 2001 e 2013 e 2014 já passamos por situações similares. E jornalistas me perguntam exatamente a mesma coisa de 2001 a 2013 e agora, não? A memória é curta, a população não entende, não aprende, todo mundo quer viver na melhor e passa para o governo resolver os problemas. Que se o governo não pode ou não quer resolver, já é outra história, não? Em certa forma, já depende da filosofia de cada um, não? Do estilo de vida. Nós temos que ter uma mudança de estilo de vida. De outra forma, nosso planeta não vai alcançar sustentabilidade. E uma das consequências da mudança climática é a desigualdade social. Os ricos continuarão sendo ricos até mais e os pobres continuarão sendo pobres, não? E até menos, mais pobres ainda. E justamente agora, um estudo publicado no Lancet mostra que os jovens, muitos deles nascidos neste século XXI, estão preocupadíssimos e eles dizem que não pensam ter filhos ou vão adiar a ideia de ter filhos porque não querem dar a seus filhos um planeta afetado por mudanças climáticas e poluído, não? E a nível mundial são 4 em cada 10 e aqui no Brasil são 6 em cada 10. Então, aí, no Brasil, talvez o caso é agravado pela posição ambiental do governo, não? A situação de crise, as queimadas que vocês veem todos os dias na televisão, bichos mortos, isso parece mentira, mas isso cria uma imagem de catástrofe na cabeça, que talvez
em vez de aceitar a catástrofe e tentar de ou vivir com ela ou promover debates públicos, porque qualquer agenda de adaptação ambiental é lei, não? E isso tem que ser feita e discutida pela população, não? Então, em certa forma, um novo estilo de vida vai ser um pouco diferente ao que nós temos agora, de desperdício de água, de luz, de comida, enfim, é um desperdício, não? Mas vamos a ter que ter uma transformação e muitos não vão gostar da transformação. Então, aí que está o problema. Será que o ser humano quer aceitar transformação para ter um mundo melhor para futuras gerações ou quer viver na economia de luxo agora e deixar o futuro bastante comprometido, não? E aí os jovens vão estar certos, não querem ter filhos porque os seus filhos vão heredar um planeta acabado, basicamente. Professor, e para encerrar, então, e aproveitando esse gancho, pensando na prática, o que é possível, em termos de políticas públicas, ser implementado, e pensando mais aqui no Brasil, políticas públicas que podem ser implementadas para que a gente supere problemas que já existem nesse âmbito do meio ambiente e aqueles que, como a gente vem conversando aqui ao longo dessa entrevista, se desenham para o futuro próximo e de algumas décadas. Eu acho que entre elas nós temos o que foi definido e espero que seja ratificado e reforçado no que foi definido no Acordo de Paris e que vai ser discutido agora em Glasgow, não? É reduzir as emissões, não? Agora, para reduzir as emissões, por exemplo, se você não usa carro, usa bicicleta, mas não todos têm bicicleta em casa e andar bicicleta em algumas ruas e avenidas nas cidades é coisa de corajoso, não? Porque tem muitos mortos e as pessoas não respeitam as ciclovias, que essa é outra mentalidade, não? Tem que ser respeitada as ciclovias. E transporte público eficiente, puntual e digno. Quando digo digno, é um ônibus o trem onde as pessoas vão sentadas, não vão penduradas ou entram pela janela. Ninguém quer sofrer esse vexame de subir num ônibus onde só o braço e a perna estão dentro do ônibus e o restante do corpo está no ar, não? Então, esse tipo de coisas tem que mudar, não? Obviamente, isso reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Pensar que no caso do Brasil, a água já não é aquela coisa que era ilimitada. Nossa matriz energética brasileira é mais de 60% água. E se a água passa a ser irregular, como agora nós estamos dependendo das termoelétricas, combustível fóssil. Então, no futuro, por exemplo, ia pensar, e já está aumentando, o consumo de energia eólica, energia solar ou fotovoltaica, biomassa, ou seja, tentar de ter um portafólio de alternativas de fontes de energia, não? E esse é o futuro, um futuro mais limpo. Mas o importante é a população começar a agir. Por quê? Porque para agir precisa de um processo de reformas, de um processo, primeiro que os governos aceitem a realidade de que o clima está mudando. Se não aceita, está difícil, ok? E as evidências científicas existem. A população ir além daquelas medidas domésticas de reciclagem, eu conservo água, eu não uso, eu não como carne, além disso, porque isso ajuda mais na qualidade de vida, mas não freia o aquecimento, não? Pensar em medidas mais radicais, medidas ambientais. Nós temos um plano nacional de mudanças climáticas, um plano nacional de adaptação. Revitalizar, revivir isso, que as pessoas já comecem a aplicar o que está escrito, não? Pressionar aos governos para que o governo emita leis ambientais, não? Redução de desmatamento, aquele marco temporal das comunidades indígenas, tudo isso tem que ser resolvido, não? Mas talvez a única forma de isso é através do voto popular, não? E não estou fazendo campanha política de ninguém, senão veja se você vota por um senador ou um deputado, como que é a componente ambiental, como que é a agenda ambiental deles. Mas é algo que seja uma agenda ambiental de aplicação, não um greenwashing político, não? Onde o deputado promete uma coisa e faz totalmente o oposto, não? Ou seja, basicamente está nas mãos do governo e da população que elige democraticamente o governo uma possível solução. Não é a melhor, mas talvez seja o melhor que dá para fazer agora, não?
Bom, e assim a gente vai chegando ao final de mais um bate-papo aqui da nossa série AFPE Mundo Pós-Pandemia. Eu queria primeiro agradecer o meu parceiro de entrevista, o Gustavo Luedman, técnico de Planejamento e Pesquisa na Coordenação de Sustentabilidade Ambiental do IPEA. Gustavo, obrigado, viu, pela parceria nesse nosso bate-papo aqui. Eu que não tenho nem como agradecer a essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. Foi fantástico. Legal, Gustavo que vai nos acompanhar em mais alguns bate-papos aqui quando a gente estiver falando de meio ambiente. E junto com o Gustavo, então, quero agradecer mais uma vez e imensamente ao professor José Marengo, ele que é climatologista e coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Professor, mais uma vez, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui para esse bate-papo conosco. Até uma próxima. Agradeço muito pelo convite, pela participação, de dialogar e debatir com vocês e realmente espero que a situação melhore. Eu tendo a ser otimista, ¿no? E que as próximas gerações realmente permitam um ambiente melhor e que o futuro seja melhor que o presente. Muito obrigado.